Entrou em pauta um projeto de lei que regulamenta a abertura da porta do meio nos ônibus que circulam na região metropolitana do Recife. A matéria foi discutida, mas não chegou a ser votada. O projeto de lei do vereador Carlos Gueiros cria uma regra para a abertura da porta do meio dos ônibus. De acordo com a proposta, ela só poderia ser aberta para passageiros cadeirantes. Mas o vereador Ivan Moraes apresentou em plenário uma emenda ampliando o uso da porta do meio durante os horários de pico para outros passageiros com dificuldade de locomoção, como idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo, principalmente na hora de descer do ônibus. Quando o ônibus está lotado, uma mãe com a criança de colo, um pai com a criança de colo, uma pessoa idosa, uma pessoa com outro tipo de deficiência, tem muita dificuldade de atravessar o ônibus para poder descer. Então, gostaria de Vossas Excelências que isso seja analisado para que essas pessoas também tenham acesso à descida. A gente vê que, normalmente, o problema não é nem a subida. Na subida, qualquer um dá com a mão e sobe. Mas, na hora de descer, algumas pessoas da sociedade, com algumas particularidades, têm dificuldade de chegar até a porta de trás e, em alguns casos, quando o ônibus se encontra lotado, seria importante que elas também tivessem o direito de utilizar a porta do meio. O autor da matéria, Carlos Gueiros, reforçou a necessidade do uso da terceira porta ser exclusivo dos cadeirantes e explicou que quanto menos for usado o equipamento, menores as chances dele apresentar defeito. Essa minha proposta é em função da demanda das pessoas que são dependentes exclusivamente desse equipamento para poder ter acesso ao ônibus e que estão, muitas vezes, ficando na parada porque o carro, quando chega, o equipamento não funciona. O carro para, o cobrador vai fazer a ligação e, na hora que ele vai ligar o equipamento está com defeito. E aí sobrou para o cadeirante, ele ficou lá. Eu entendo a sua preocupação, eu sou idoso, eu acho que eu estou beneficiado nessa sua proposta se eu diuturnamente andasse de ônibus. Agora, o que eu verifico é o seguinte, o idoso, a gestante, eles não são cativos de um equipamento como esse. Eles não são totalmente dependentes como são os cadeirantes. Esse equipamento ele foi feito exclusivamente para, tanto que o nome é plataforma elevatória, que é para elevar o cadeirante para o centro do ônibus. Então, eu apenas faço essa defesa, que foi o motivo pelo qual eu fiz este projeto. Então, esse equipamento sendo menos utilizado, aí a duração dele e o risco do cadeirante é muito menor. Foi somente essa a minha intenção. No entanto, é bom que Vossa Excelência dê entrada numa emenda, volta à comissão, é uma oportunidade para a gente discutir melhor, chegar a uma conclusão com relação a isso aí. Ivan Moraes decidiu manter a emenda devido à realidade dos ônibus lotados, que torna a porta do meio indispensável para pessoas com dificuldade de locomoção. O que a gente coloca aqui é a necessidade de uma discussão até a respeito da qualidade desse equipamento que se usa, é porque o direito que é importante dessas pessoas acessarem o transporte e são dependentes desse único direito que é utilizando-se da plataforma, precisa também se coadunar com a realidade que a gente vive de ônibus lotados, extremamente lotados, especialmente em horários de pico, e aí, às vezes, de fato, pessoas que estão com crianças de colo, pessoas mais idosas, pessoas com alguma deficiência, muitas vezes são impedidas de descer naquela parada que ela precisa descer, por conta da lotação, necessariamente, mas que se a gente pudesse, nesses casos específicos, também abrir a porta do meio, a gente estaria auxiliando essas pessoas a se locomover. Eu concordo com Vossa Excelência quando acredito que a porta do meio precisa de alguma regulação. A gente é do tempo que a porta do meio abria por qualquer coisa. A gente não tinha plataforma para pessoas de cadeira de roda, mas a porta do meio era aberta o tempo inteiro. A realidade do transporte coletivo mudou, hoje ele está muito mais lotado do que no tempo que a gente pegava, as necessidades da população também são outras, eu acredito que deva haver alguma regulação, sim. Eu acho que, dado a gravidade dos argumentos de Vossa Excelência, precisa se estabelecer uma regra para que não fique em uso constante aquela porta do meio e assim a gente possa assegurar a qualidade necessária do equipamento. Mas alguns outros segmentos da sociedade têm uma dificuldade tremenda de utilizar, principalmente na hora de descer, e aí eu ressalto, a minha emenda prevê
a abertura desses horários para segmentos específicos em horários em que o ônibus estiver lotado. Não é a abertura o tempo inteiro, porque muitas vezes também não é necessário. Com a apresentação da emenda em plenário, o projeto de lei volta às comissões para nova análise.